gravando, Vi? Tá sim. Agora sim. Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para a quarta edição do webinar de tecnologia sobre canal de denúncias, né? E, bom, cumprimentando todos que estão aqui presentes, agradecendo principalmente os nossos painelistas e ao Rinaldo Goto, condutor desse projeto, vou fazer aqui para vocês uma breve apresentação do Pacto Global. O Pacto Global hoje ele é a maior iniciativa de sustentabilidade mundial, né, corporativa do mundo, com 20 mil empresas participantes, com atuação em 164 países, sendo 4 mil não empresariais e com atuação em 70 redes locais. Então, a Rede Brasil hoje ela é a terceira maior rede, com 1.600 participantes e com atuação em diversas frentes, como, por exemplo, aqui, a de anticorrupção. A ação contra a corrupção ela é baseada especificamente no 10º princípio do Pacto Global e no ODS 16. A missão aqui da plataforma de ação contra a corrupção é justamente tornar as empresas mais eficientes, mais resilientes, e principalmente, né, tornar ali a forma do combate à corrupção mais acessível e proporcionar ferramentas eficazes para que essas empresas possam atuar conjunto ali com seus programas de integridade e de compliance no combate à corrupção dentro das organizações privadas. Quais são as atividades mais importantes aqui da plataforma? Primeiramente, o engajamento, né, com os setores público, privado e organizações da sociedade civil, com ações específicas e ações coletivas de combate à corrupção. Principalmente ali a disseminação de conhecimento como boas práticas e eventos que proporcionam a troca de experiência e benchmark entre as ações e boas práticas das empresas. A parceria e articulação também com agências da ONU e setor privado, setor público, como importantes atores, né, nesse diálogo e nessa promoção de ações específicas. E o desenvolvimento de soluções anticorrupção, inclusive estratégicas de compliance, gestão de riscos, governança e transparência. E aqui o comitê de projetos, né, como, por exemplo, o comitê de projetos de tecnologia, que é esse que lidera o webinar de tecnologia sobre ferramentas alinhadas ao compliance, onde o objetivo principal é fomentar novas tecnologias que auxiliem no combate à corrupção, através de mapeamento de soluções existentes no mercado e novos campos de desenvolvimento. Para esse painel, nós convidamos 4 empresas específicas, né, cada uma ali com a sua experiência e expertise de trabalho, para falar um pouquinho sobre essas tecnologias, deixando claro que o Pacto Global ele não recomenda nenhuma ferramenta específica, porque o propósito desse webinar, desse painel, é falar sobre automatização, sobre tecnologias e o quanto que é importante a utilização de ferramentas tecnológicas dentro da área de conformidade, hoje aqui especificamente sobre canal de denúncias. Então, agradeço aqui enormemente a participação do Eduardo Azevedo, da Thales Group, da Fernanda Lagrota, da Eletrobras, do Jorge Lencastre, da CPFL, e da Laís Pena, da Braskem. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, participando, e deixo aí a palavra para o Rinaldo Goto, que fará a condução desse painel. Os demais que estão participando, assistindo ao nosso webinar, por gentileza, encaminhem suas dúvidas pelo chat, que a gente vai respondendo ao longo do painel. Obrigada, gente, e ótimo evento para nós. Muito obrigado, Jaqueline. Gostaria desde já também de estender aqui todos os agradecimentos, né, não só a você, já que tem sido, né, fundamental nesse processo, né, para a Vitória também, né, nossos 4 participantes de hoje, né, o Edu, a Fernanda, o Jorge e a Laís, né, que vão trazer excelentes reflexões para todos nós, tá? Como a Jaque já bem disse, tá, nós tínhamos programado, e esse é o 4º e último, né, de uma série de webinars, tá? Vocês podem acessar eles pelo canal do YouTube do Pacto, né? Nós já tínhamos programado ele há muito tempo, né? Então, já tínhamos ele programado, mas hoje é um dia difícil, acho que para todos nós, né, que trabalhamos na área, né? Tivemos a notícia, né, do falecimento do diretor de controles internos e integridade, né, da Caixa Econômica Federal, né, então prestamos todas as condolências, né, à família e à equipe do Sérgio Ricardo Faustino Batista, né, acho que traz uma série de reflexões para todos nós, né, sobre os temas, né, de
do que a gente vai discutir um pouco aqui, né, da confidencialidade do canal, né, da questão da independência, resiliência e também, né, da questão da saúde mental, né. Então, acho que nós vamos falar muito da tecnologia, né, mas acho que sempre, né, o fator humano é fundamental nesse ponto também. Tá? Queria agradecer aqui, tá, já vejo a presença aqui de uma série de pessoas, né, que têm participado constantemente dos nossos painéis aqui, tá? A Paula Mariana, a Flávia Momita, entre várias outras pessoas que vão aparecendo aqui, tá? Rafael Ferreira também, Rafael Maia também. Tá? Então, se quiserem colocar os seus comentários nos chats aqui, também fiquem bastante tranquilos, tá? Mas a gente vai começar com uma primeira rodada, como das últimas vezes, tá? Em ordem alfabética. Vou pedir para cada um se apresente, né? Fale, né, não só o nome, a função, a empresa, né? Mas também conte um pouco, né, do ramo de atuação da empresa, se você quer trazer alguns números das empresas também, tá? E principalmente, né, as motivações, né, que levaram a ter um canal de denúncia, inclusive, né, que modelo de canal de denúncia tem, se é um canal interno, se é um canal externo, né? Se tem que atender algum requisito regulatório específico, tá? Se é uma pressão dos investidores ou, eventualmente, tá? Uma decisão da alta administração. Então, eu gostaria já de passar, sem me delongar muito aqui, tá? Ao Eduardo Azevedo, a quem eu agradeço muito, tá? Eu sei que está de férias aí, tá, Edu? Mas agradeço muito pela participação. Tá? Beleza, meu amigo. Obrigado, viu? Agradeço mais uma vez a você, Guto, e ao Pacto Global, né? Eu já tenho quase intimidade com o Pacto Global, né? Eu atuo há 23 anos em GRC, né? Militei muito em auditoria interna, fui conselheiro do Instituto dos Auditores Internos do Brasil, militei como Compliance Officer, a Guto acompanhou a minha trajetória como Compliance Officer, enfrentei uma lava-jato de frente, né? Então, entendo bem o que é resiliência, o que é saúde mental do Compliance Officer no momento de crise, né, de investigações. Participei bastante ativamente do Ethos, né, dos fóruns do Ethos, do Pacto Setorial, né, desenvolvemos juntos, né, Guto, o Pacto Setorial do setor de resíduos, né, que hoje é realmente um valor muito grande para o setor, né, uma transformação. Estou aqui hoje muito mais falando por mim, né, e sobre tecnologias que ajudam, né, na mitigação do risco de vazamento de dados, do que da Thales em si, né? A Thales tem sua compliance officer no Brasil, tem sua compliance officer no mundo, né? É uma empresa francesa de tecnologia que tem mais de 80 mil empregados pelo mundo, somos mais de 74 países. A Thales atua desde satélites de comunicação, sonares, radares, a tecnologia para transporte, né? Ferrovia, enfim, metrô, enfim, toda essa e também proteção de dados, que é o que eu vou falar hoje, né? Que é o pilar onde eu estou, né? Trabalhei 23 anos com GRC e no último ano, né, migrei minha carreira para trabalhar especificamente com soluções em de proteção de dados. Então, é um momento de muita atenção para esse tema, né? Dados realmente virou aí o que eu chamo de terceira onda de governança. A gente teve a SOX 2004, 5 ali, 3, 4, 5, depois o compliance ético 13, 14, 15, né, Guto? E agora é realmente o foco com muita atenção para a questão da gestão e a proteção de privacidade dos dados, né? Então, a minha abordagem hoje, Guto, é muito mais de contribuir para alguns alertas, né, sobre o risco de tratamento desses dados, né, que são muitas vezes dados mega hipersensíveis, né, que além de dados pessoais, você tem dados de apurações, né, de apuração de denúncias, algumas procedentes e outras não, mas enfim, que se vazados podem trazer grandes prejuízos para a companhia, para a pessoa, né, investigada, para o denunciante, enfim. Então, estou aqui para colaborar com essa linha de tecnologia, viu, pessoal? Obrigado aí, mais uma vez. Muito legal, eu acho que foi legal começar contigo aí para trazer, inclusive, essa linha histórica, é verdade, né? Acho que, olhando para trás, dá bastante orgulho aí do que já foi feito, né? E também, né, acho que o que foi discutido em outros painéis também de due diligence, né, é a aplicabilidade, né, das nossas ferramentas para outras frentes, como você mesmo falou, né, inclusive nos temas da ESG, né, como captação, né, de informações sobre temas, né, não só das reclamações, né, mas também do tratamento e da verificação da reputação dos parceiros, tá?
Mas legal, a gente já vai voltar para a tia, tá? Mas aí eu queria passar já para a Fernanda, né? De uma outra perspectiva, né? Um pouco, né? Então, Fernanda, se pudesse apresentar aí, falar, acho que a sua empresa é super conhecida, né? Mas se puder falar um pouco, né? Da governança, principalmente, que é um pouco diferente, acho que dentro da Eletrobras, né, com relação aos canais. A Eletrobras, né, foi recentemente capitalizada, mas a nossa estruturação toda era para atender, né, toda uma legislação pública, né? A gente trata a denúncia há muitos anos dentro do sistema Eletrobras, porque a denúncia sempre foi considerada uma manifestação à ouvidoria, e as empresas têm ouvidoria já desde 2006, 2008, e aí a gente já tratava a denúncia como tal. Então, quando começou toda essa questão principalmente da Lava Jato, né, que teve a lei anticorrupção, e foi necessário fortificar, né, todo o sistema de integridade da empresa, né? A exigência dos programas de integridade vieram, a lei anticorrupção trouxe isso, inclusive para incentivar a denúncia, né? A gente já compreendia que a denúncia era a melhor forma de detectar uma irregularidade, né? Mais do que um programa todo de controle interno, de auditoria. Então, a gente sabe que hoje é o meio mais eficaz para, né, surgir essa garantia de que era necessário apurar as irregularidades, então a denúncia era importante. E aí, quando foi estabilizado em 2016, né, foi criado o Programa de Integridade 5 Dimensões da Eletrobras. A Eletrobras trouxe um canal de denúncias externos, né? Inicialmente foi esse teste, recentemente, no ano passado, a gente migrou para outro fornecedor, que ganhou a licitação, que é a Deloitte. E, assim, hoje o tema é bem interessante e vários requisitos de tecnologia e de segurança, né? Vocês podem até conhecer que foi exigência colocada no edital para a contratação do novo canal. Então, isso já foi uma preocupação nossa, essa questão toda da privacidade que o próprio Eduardo disse, está escrito lá, né? O que o canal precisa garantir nível de proteção de dados, não só do denunciante, como também do denunciado, e a gente sabe que isso é de fato super importante, né? Porque o denunciado não é um indiciado, né? Então a gente precisa tratar isso com todo sigilo possível. Né? A Eletrobras é a empresa maior, né, da América Latina em geração, comercialização, em transmissão de energia, né? Nós temos 14 mil empregados em média, e hoje a gente está nessa fase, aprendendo um pouco dessa transição, né, que a gente está para o mundo privado, mas já com um aprendizado muito grande, né, porque como a gente era público, os requisitos todos de canal e de tratamento de denúncia sempre foi muito exigido, muito robusto, em razão dos meios de controle externo, TCU, CGU. Então, a gente tem uma estruturação bem interessante, tanto para a proteção denunciante, quanto também para a garantia do tratamento da denúncia, sem causar prejuízo do denunciado. Então, um pouquinho da minha trajetória. Já estou na Eletrobras, já esqueci de falar, estou na Eletrobras, sou advogada. Trabalho em ouvidoria desde 2008. Né? Fui ouvidora geral de Furnas, hoje, que é uma das subsidiárias da Eletrobras, desde o ano passado, né? A gente teve processo seletivo interno, eu assumi o cargo de ouvidora geral da Eletrobras, e nessa trajetória aí já de 20 anos de sistema Eletrobras. Bem legal, Fernando. Eu acho que a ideia do painel também era trazer um pouco dessa diversidade, né? Então, uma empresa de tecnologia, né? A Eletrobras, como você disse, né? Eu acho que o Brasil ele tem que se orgulhar bastante, né? Porque, inclusive, na última estatística da OCDE sobre multinacionais, né? O Brasil se destacou nas empresas chamadas estatais, né? Porque, graças a 13303, acho que todas as grandes estatais brasileiras têm um sistema de governança bastante rigoroso, bastante robusto, né? Com canais também independentes, né? Então, acho que é bastante interessante isso também que você trouxe, né? Ou seja, né, uma obrigação regulatória bastante forte no Brasil relacionada a isso, né? Legal, tá? Queria agora passar para o Jorge, tá? O Jorge trabalha também, né, no segmento, no mesmo segmento da Eletrobras, né, da Fernanda, tá? Mas, né, numa outra estrutura especificamente, né? Bem, muito obrigado. Finalmente conseguimos, né, Jorge? Jorge já foi convidado várias vezes para estar aqui, tá? Acho que a CPFL é uma das grandes referências nacionais, né,
com relação aos seus sistemas também, tá? Se pudesse falar um pouco de você, da sua trajetória, tá? E também, né, de como vocês tratam os canais de denúncias na CPFL. Claro, claro. Obrigado, Goto. Obrigado por não ter perdido a fé, inclusive, né? Eu te disse que em algum momento nós conseguiríamos encaixar as agendas, né? É um prazer para mim estar aqui compartilhando desse painel com os colegas e com os demais participantes. Eu cheguei na CPFL em fevereiro do ano passado, com atribuições nas áreas de riscos, controles internos, ética e compliance, auditoria interna e proteção de dados. Então, é uma área que compõe parte, né, das dimensões de assurance dentro do grupo CPFL Energia. Aproveitando para falar um pouco do grupo, nós temos não apenas a distribuição, que muitas das vezes é a cara mais conhecida, né, da empresa, então CPFL Paulista, Santa Cruz, Piratininga, Grupo RGE no estado do Rio Grande do Sul, mas também empresas do segmento de geração, transmissão e comercialização de energia. Então, apesar de ser uma empresa dentro do setor de energia, ela tem um portfólio bastante diversificado de atuação, trazendo desafios que são peculiares a cada um deles, né? A empresa hoje conta com um pouco mais de 15 mil colaboradores, praticamente 70%, 80% desse número é de time de campo, que não pôde parar durante a pandemia, então os desafios de manter as atividades de manutenção, de expansão de rede e também na geração e transmissão foram vencidos pela empresa e com o time de liderança que eu tenho muito prazer de fazer parte desde de fevereiro do ano passado. Faturamento gira em torno de 45 bi de reais. Eu sou advogado de formação, migrei para o universo de compliance há pouco mais de 10 anos, então antes da publicação da Lei Anticorrupção Brasileira, mas com certeza sob a égide já da FCPA e todos os desafios que ela traz com essa jurisdição que só cresce, né? É difícil dizer quando não se aplica, né, a Lei Anticorrupção Americana. Falando um pouquinho do canal de denúncias da CPFL, ele nasceu logo na sequência do Código de Conduta da empresa, que é datado lá do ano de 2000, 2001. Então, o compromisso com a alta liderança, ou da alta liderança em relação ao tema, ele já data desde essa época. Hoje, nós usamos de uma ferramenta externa que assegura confidencialidade, sigilo, anonimato para aqueles que não querem se apresentar nominalmente, né, e compartilhar preocupações ou denúncias. Não há um requisito regulatório para termos o canal, mas é um compromisso firme da alta administração e tem se tornado cada vez mais, né, um requisito dos principais stakeholders da empresa à medida que nós avançamos com os temas de governança e ESG. Acho que é isso, Goto. Estou bastante feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência, não apenas na CPFL, mas em outras empresas com as quais eu já tive o prazer de trabalhar. Não, e obrigado, né, por realmente, né, conseguir dessa vez, né? Acho que a CPFL, né, tem uma liderança muito forte dentro do pacto, né, assim como a Eletrobras também, né? Outra empresa que tem uma liderança muito forte dentro do pacto também é a Braskem, né, que a gente vai falar agora com a Laís, tá? Mas acho que você traz uma perspectiva também um pouco diferente, né? Então, a gente tem uma empresa de tecnologia, né, uma empresa muito regulada, vamos dizer assim, então vocês, apesar de não ter regulamentação, né, tem essa vocação, e principalmente nessa questão da liderança muito forte, né, entendendo o papel da questão da governança, né? Então, já passando aí para a Laís também, tá? Já ensaiamos algumas vezes, né, de ter a Braskem aqui também, né, que tem práticas de governança muito robustas, né? Então, se puder falar um pouco sobre você, Laís, tá? Um pouco sobre a Braskem também, tá? E como que funcionam os canais de denúncia dentro da Braskem. Claro.
Bom, pessoal, boa tarde. Guto, muito obrigada pelo convite aqui. É um prazer estar com todos vocês nessa troca, que acho que a gente vai, enfim, se complementar bastante, entender, porque eu acho que tratar de canal de denúncias é aquela coisa que nunca tem receita de bolo, né, pessoal? É uma coisa que é viva e a gente vai aprimorando a cada dia. Meu nome é Laís, eu sou advogada de formação também e atuo na área de compliance há mais ou menos uns 9, quase 10 anos agora, aqui, na hora que a gente for arredondando aqui. Fiz essa migração para a área de compliance durante lá no tempo, um pouquinho antes da regulamentação da lei anticorrupção, quando trabalhava com fusão e aquisição de empresas para uma consultoria de escritório de advocacia, e me apaixonei por esse universo quando a gente estava fazendo mapeamento de riscos, do diligence, e logo estourando a Lava Jato ali, a gente precisou se aprofundar em diversas investigações, as quais culminaram em alguns acordos de leniência, delação, e como a gente teve todo aquele histórico. Diante dessa migração e enfim, desses tratados que a gente precisou fazer pela consultoria, acabei me aproximando um pouquinho do Grupo Odebrecht, onde eu tive a oportunidade de atuar como consultora ali dentro um pouquinho, quando a gente estava reestruturando e refazendo uma história que o grupo hoje, né, precisa tratar e está tratando muito bem. Eu acho que é isso que a gente tem nessa virada de página. Acabei tendo a oportunidade de, enfim, de receber um convite, fazer essa migração de casaca e de sair da consultoria e ir para dentro da empresa. E logo depois, enfim, diante da monitoria e o que a gente estava sendo fiscalizado sobre os procedimentos que a gente precisava implementar, tive um convite para atuar na área de compliance dentro da Braskem, e hoje eu sou responsável também pelo canal de linha de ética dentro do compliance da Braskem da América do Sul. A Braskem é uma empresa, pessoal, acho que, enfim, a gente passou aí por diversas mudanças de governança, mudanças muito radicais desde a Lava Jato, que era uma empresa, apesar de capital aberto, que tinha sócios muito presentes, e a gente precisou fazer toda uma reestrutura ali sobre esse ponto, e dentre eles, acho que a ferramenta do canal de denúncias, ela foi essencial para que a gente conseguisse, né, dar voz ali para as pessoas dentro da governança, e tentar reescrever uma página onde a gente precisava atuar ali junto com a monitoria. Então, a gente precisou implementar de cara processos extremamente robustos, e hoje, já com a saída da monitoria, a gente ainda tem um desafio de tropicalizar todos esses processos, entendeu? Uma questão que antes ela foi colocada ali diante de parâmetros que eram americanos, porque a gente teve um acordo lá fora também, para introduzir isso diante do cenário brasileiro e como que a gente vai fazer, continuando com toda a nossa imparcialidade, seriedade e robustez de processo. Braskem é uma indústria petroquímica, a gente conta com mais ou menos 9 mil funcionários e colaboradores diversos, a gente tem mais de 40 unidades de fábrica dentro dessa indústria petroquímica, temos atuação no Brasil, temos atuação nos Estados Unidos, temos atuações no México, temos atuações, enfim, na Europa, Ásia um pouco, e a gente continua em expansão. Eu acho que hoje nosso grande desafio cada vez mais é padronizar a nossa linguagem, ver quais são os nossos desafios também interculturais que a gente lida diante das investigações e os pontos, e é algo que a gente vai, enfim, construir junto aí, já estamos nesse processo. Muito legal, mas eu acho que é muito corajoso também, né, você trazer alguns pontos muito importantes, né, eu acho que a Braskem, ela realmente, né, conseguiu se transformar, e acho que para todos que não perceberam, vamos dizer assim, né, assim, sempre quando você tem uma discussão, né, um compromisso um pouco mais rígido com as autoridades, né, o canal de denúncia, ele se torna necessariamente, né, um item obrigatório, não que a Braskem já não tivesse, né, acho que é uma empresa que já há bastante tempo preza pela ter questão de governança, né? Mas todas as empresas, né, que firmaram algum tipo de acordo com as autoridades, né, necessariamente precisam ter, quase que obrigatoriamente, né, um canal de denúncia também independente. Tá? Lembrando um pouco, tá, acho que algumas pessoas têm acesso ao chat, mas quem não tiver acesso ao chat, tá, pode colocar diretamente suas perguntas aqui no Q&A, tá? Então, acho que vocês viram, né, empresas que têm sistemas em função de regulamentação específica, né? Outras em função da decisão de alta administração, outras em função de acordo com as autoridades, né? Mas agora a gente gostaria de entrar nos temas um pouco mais técnicos, né? Então, assim, para quem vai adquirir um canal, né? E, de novo, né, que a gente está falando de grandes empresas, né? Uma com 9 mil, outra com 15 mil funcionários, tá? Então, assim, a ideia de ter só um e-mailzinho ou alguma coisa fica um pouco mais difícil com empresas tão grandes assim, né? Mas aí eu queria passar um pouco, né, que o Eduardo pudesse trazer aqui, tá, algumas dicas, né, para quem vai adquirir uma ferramenta, né? Você colocou muito bem, né, que existe uma frase muito clássica que você utilizou, né, que os dados é praticamente o novo petróleo, tá? Ou seja,
né? É um ativo de grande valor, tá? E uma das grandes perguntas recorrentes sobre o canal de denúncia é justamente a questão da confidencialidade, né? E quando um compliance officer vai selecionar uma ferramenta, né, que cuidados que ele deve ter com relação ao tema que você falou, né, da proteção de dados, tá? E principalmente, né, acho que assim, vazamento é o pior dos cenários para todos, tá? Mas às vezes o vazamento não é só da ferramenta, tá? O vazamento também pode acontecer fora da ferramenta, né? Dentro dos processos das próprias empresas, né? Então, não sei que dicas que você poderia dar aí, né, para o tema da confidencialidade dos dados. Goto, primeiro, quando você está numa ação de contratar uma ferramenta, né, tecnologia para suportar, envolver a área de cibersegurança, né, e o DPO. Então, é mais um agente aí que vai colaborar bastante para eles entenderem que tipo de proteção, né, ou quais são os requisitos que essa empresa que vai prover esse serviço deve ter, né? A gente, às vezes, contrata e acha que está super protegido e delega a responsabilidade pela proteção ao terceiro, quando, na verdade, as soluções em SaaS, né, as a Service e Cloud, eles, a questão da responsabilidade do acesso aos dados é do contratante e não do provedor de cloud ou do SaaS, enfim, dessa solução. Então, muito cuidado de achar que está super protegido e depois ser surpreendido com determinados vazamentos, né? A gente tem alguns casos aí já relatados, aí, principalmente de armazenamento em cloud, né? Eu queria dividir o tema de dados, né, de proteção de dados do canal de denúncia em dois tipos, né? Primeiro são os dados não estruturados, que são os dados oriundos do canal, mas que são transformados em planilhas, Word, enfim, PowerPoints, apresentações para comitê, para conselho, comitê de ética, enfim. Ou muitas vezes, né, como eu já fiz com o meu time algumas vezes, é que a gestão de indicadores da plataforma que a gente contrata, né, e a forma de controlar os status não é muito boa da plataforma, então eu faço uma réplica do meu banco de dados da aplicação, que está protegida no ambiente, né, com todas as camadas, para um Excel, por exemplo. Então eu faço um download dos registros, então tem 1000 registros, eu fiz uma planilha com 1000 denúncias, né, com nomes de pessoas, dados pessoais, enfim, e todos os relatos, né, daqueles nomes. Então, cuidado ao fazer a transformação de um dado estruturado que está dentro de bancos de dados para dados não estruturados em planilhas, por exemplo, né? Então, esse dado não estruturado, ele muitas vezes é salvo dentro dos desktops, né? Dentro das máquinas, né? Dos notebooks, enfim, no C das máquinas, né? E que podem não ter a camada necessária de proteção que foi prevista pelo time de cibersegurança. Então, se você tem um dado, ele é um dado de investigação, é um dado oriundo do canal de denúncia, que esse dado seja salvo num ambiente de rede controlado e dentro das camadas de segurança previstas por cibersegurança. Então, você tira a proteção do cyber e você perde toda aquela estratégia de proteção, né? Mesmo dentro da camada de proteção, dentro de diretórios específicos para a área de compliance, a gente tem alguns desafios de riscos ou de fatores de risco disruptivos que têm aparecido, né? Primeiro, há uma discussão muito forte sobre, até trouxe aqui, ó, o que a gente chama de Zero Trust, né? Dentro de segurança, é que a confiança ela é mínima possível. Então, mesmo num ambiente seguro, como eu garanto que apenas o time de compliance tem acesso àqueles arquivos, né, aqueles dados armazenados dentro do meu diretório de compliance, né? Muitas vezes a gente delega isso, só o Reinaldo, a Fernanda, a Laís e o Jorge podem ter acesso. Você vai periodicamente, eu deveria ir para confirmar que apenas essas pessoas têm acesso, pessoas que saíram da companhia, que continuam com acesso, né? E as senhas, né, que são senhas que precisam ir realmente de camadas de proteção, ou senhas fortes, que a gente chama, né, que trazem uma segurança maior. Mas a gente às vezes esquece que esse ambiente de rede é administrado por alguém, né? E esses administradores, eles têm acesso a todo o conteúdo. Então, muitas vezes,
essas senhas de administradores são comprometidas por um ataque ransomware, por exemplo, e esse atacante ele dá um search na sua rede e vai identificar quais são os dados mais atrativos para ele sequestrar ou para ele vazar ou cobrar uma extorsão, né? Dentro da lógica de crimes cibernéticos, onde há uma extorsão para um pagamento de sequestro dos dados. Então, a questão de, primeiro, garantir que o Reinaldo Goto, que é o usuário do compliance que deveria ter acesso, é realmente o Reinaldo que está acessando. Então, apesar de ter autenticado com uma senha, será que é o Reinaldo mesmo que está usando aquela senha ou ele compartilhou com alguém ou alguém quebrou aquela senha? Então, um MFA que tem se discutido bastante, que é o múltiplo fator de autenticação, talvez com um token, talvez com uma biometria, né, ou com reconhecimento facial, garantir que o Reinaldo é realmente com a senha e ele está acessando. Então, o MFA é uma recomendação de boa prática para acessos a diretórios sensíveis ou aplicações sensíveis, né? Também aplicável para o dado estruturado do canal de denúncia. Eu não vi nenhuma empresa de provedora de canal de denúncia autenticar com dupla camada ainda. Não conheço uma que faça isso, pode ser que exista, mas eu não tenho conhecimento. Então, primeira dica é o MFA é importante para garantir o Zero Trust, né? A criptografia dos arquivos pode fazer muito sentido. Eu sei que é uma tecnologia nova, disruptiva, né? Eu trabalho com ela o tempo inteiro falando disso. Então, aqueles arquivos que estão ali, né? São relatórios de investigações, que são relatórios de comitê, com nomes, enfim, que aqueles dados sejam criptografados. Então, ele não pode ser aberto por pessoas não autorizadas ou não pode ser aberto em ambiente externo. Então, se eventualmente num ataque alguém copiar aqueles dados, esses dados não poderão ser abertos sem a chave de criptografia, armazenada num ambiente seguro, enfim. É isso, o Jorge deve estar ouvindo e falar assim, eu sei isso tudo, né, Edu? Eu tenho o DPO de baixo, cibersegurança, a estratégia de cyber, né, é muito forte. Só queria fazer uma interrupção, Edu, acho que às vezes não é tão claro para as pessoas, né? Então, mesmo a ferramenta, ela tendo a criptografia, talvez não em duas camadas, tá? Mas assim, é bastante importante o que você falou, né? O usuário que fez a extração, ele passa a ser o responsável pela segurança daquela informação, né? Então, quem tirou ele do sistema, quem baixou o nível de segurança dele, é responsável por aumentar de novo, né, o nível de segurança que ele... E por mais que a empresa tenha camadas, né, ou controles de proteção, se eu levo esse dado para um ambiente externo, eu perco toda essa camada. Então, talvez criar políticas de não usar dados fora do ambiente de rede, né? A criptografia também ela ajuda nisso, onde definindo políticas de segurança com a criptografia, o arquivo não pode ser aberto fora do ambiente de rede com a chave. Então, mesmo que ele leve para casa, mesmo que ele mande para alguém, esse arquivo vai ser cifrado. Você abre o Excel, vai enxergar um monte de número embaralhado, né? A outra questão, e também evitar o search. Você tiver uma pasta criptografada, se um atacante der um search, ele não vai conseguir ler o que está dentro daquela pasta, né? É muito comum uma ferramenta do Google, quando a gente está com o ambiente cloud, existe uma ferramenta do Google que a gente usava muito na auditoria, que você colocava uma palavra-chave, ele varria o ambiente de rede e trazia, opa, tem uma pasta, tem um Excel. Imagina se eu quero dar um search no nome de um funcionário, o nome do presidente, acho pastas com o nome dele dentro do diretório do compliance, de investigação, né? Isso é muito ruim, né? O terceiro item, que é super importante, é o acesso privilegiado. Então, não se sintam tão seguros, porque usuários de administradores, o usuário root, superusuários, têm acesso hoje, naturalmente, pelas funções, de copiar dados, de deletar dados, de observar dados em texto claro dentro do ambiente do compliance. Então, talvez buscar com cyber uma granularidade de acesso, impedindo que mesmo os usuários administradores possam enxergar dados em texto claro dentro do ambiente de investigação, né? Interromper também, de novo, tá? E às vezes até prestadores de serviços externos têm esse tipo de liberação, assim, né? Privilegiado, né? Até com nível bem amplo de acesso, né? É pior ainda, né? Pior ainda, né? Ou você compartilha dados, né, com terceiros, enfim, também pode trazer aí um risco adicional. A gente fala de dados estruturados, são os dados que estão em tabelas dentro dos bancos de dados, dentro da aplicação que a gente contratou, né, de terceiros para suportar o canal de denúncia. Ali você tem que tomar cuidado, por isso que é importante envolver cyber na negociação de contrato, saber
Quais são os requisitos que o meu provedor de canal de denúncia tem que ter em termos de segurança? Onde que ele armazena os meus dados? Quem gerencia a chave dos dados que estão na cloud da AWS, por exemplo, ou da Azure, enfim, ou da Google Cloud? Como é feito isso? Quais são as camadas de firewall? Enfim, até porque um compliance officer, eu não entendia disso na época para discutir isso com o meu provedor de canal de denúncia. Então, é importante entender com eles quais são, e entender com o cyber quais seriam pré-requisitos mínimos aceitáveis para essas empresas, tá? O MFA pode ser importante para uma dupla autenticação para os dados que estão no canal de denúncia, né? De quem vai acessar, a questão de acesso, definir muito claramente quem pode enxergar os dados, quem pode extrair relatório, quem pode fazer download de dados, né? Às vezes o download não deveria ser feito, talvez pudesse criar uma política dentro dessas aplicações, tá? E o que tem de hoje de mais moderno chama-se anonimização de dados. Então, talvez trabalhar com uma camada de anonimizar dados pessoais dentro da aplicação do canal de denúncia pudesse ser uma alternativa. Se aqueles dados vazarem, são dados que estão modificados. Então, o Antônio não é o Antônio, o CPF 00 não é esse, são dados que a gente chama de anonimização, né, ou pseudonimização de dados dentro dos dados estruturados. Pode até ser feito em dados não estruturados, mas tem que ver um pouco de uma métrica de requisito técnico para anonimizar dados em planilhas, tá? Ou em Excel, em Word. Mas a anonimização vai fazer parte desse novo mundo aí de proteção de dados, e falando de sistemas de canal de denúncia, pode ser uma saída interessante, tá bom? Goto, acho que dentro dessas duas lógicas, tá? Isso. Talvez algumas pessoas tenham ficado assustadas, inclusive aquelas que são mais advogadas, vamos dizer assim, tá? Mas acho que assim, a sua primeira fala é muito importante, né? Ou seja, a gente está falando muitas vezes, tá, de temas bem específicos, né? Que um expert na área de tecnologia, né? Ou seja, antes de comprar uma ferramenta, né? Fale, né? Na verdade, com um expert da área de segurança e informação da sua empresa, para tomar justamente todos esses cuidados, né? E talvez disciplinar até o comitê e conselho, viu, Goto? Porque muitas vezes eles querem receber em Excel, Word, por e-mail, e isso pode até virar uma nova política, dizendo, você vai ter que acessar o ambiente interno da companhia, que vai estar criptografado no ambiente de rede aqui do conselho, mas você não pode levar por e-mail para casa, você não pode compartilhar esses dados com terceiros, enfim, vai ter que acessar aqui dentro. Algumas políticas vão ser importantes e eles vão entender claramente que isso há um nível de risco para que eles cumpram as políticas de segurança desses dados, tá bom? Legal. Vou passar aqui para Fernando, né? Acho que você falou uma coisa bem interessante, né, das obrigações regulatórias. Queria até fazer uma menção honrosa aqui, tá? A Raquel, da Petrobras, né? Ela participou de todos os nossos webinars aqui, né? Então, acho que hoje em dia é difícil para nós, pelos temas que eu falei no início, né? Mas acho que também várias estatais, né? Elas têm sofrido uma certa pressão, vamos dizer assim, daí, infelizmente, os sistemas de governança acho que têm funcionado muito bem, né? Eu gostaria de justamente perguntar para a Fernanda, né? A importância da governança, né? E como que a governança dos fluxos das denúncias, né? Dentro da Eletrobras, né? Como assegurar, né? Que coisas básicas, inclusive que o próprio Eduardo mencionou, né? Que o próprio denunciado não receba os relatos contra ele mesmo, né? E como as ferramentas tecnológicas escolhidas por vocês asseguram esse fluxo seguro, né? E cuidados, né? Quando a gente estiver contratando uma empresa, vocês falaram que fizeram um vídeo recentemente, né? Para que funcionalidades seriam importantes para assegurar essa questão da boa governança. Vamos lá, vamos aproveitar e complementar um pouco a fala do Eduardo, porque assim, é bem interessante, assim, na Eletrobras a gente tem uma área inteira de segurança da informação dentro da diretoria de conformidade. Então, quando a gente preparou um edital para a contratação do novo canal, eles fizeram essa análise, inclusive o DPO está dentro da área de segurança de informação. Então, todas essas questões de segurança, né, está público lá o edital, se vocês quiserem buscar tá todos os requisitos lá de segurança que a gente precisava. O nosso canal hoje tem o sistema MFA, dupla autenticação, né, pelo Authenticator, a gente pode usar pelo Authenticator para SMS, né? A gente tem o controle de usuários do canal, inclusive tem um normativo interno que diz como é que tem esse controle de usuários do canal.
Hoje é um controle SOX, inclusive, né? A Eletrobras tem ações na Bolsa, então, para a gente ter todo esse controle em nível de segurança da informação que é tratada, né, é controlado, inclusive, pelos auditores, né, não dos nossos controles. Então, isso é uma outra questão importante. Eu acho que tem uma fala, isso é bem importante, que é o seguinte, que não importa o quanto a gente gasta e trate todos os requisitos tecnológicos, enquanto a gente não tiver a conscientização do usuário de que aquela informação é sigilosa, né? Então, a Eletrobras teve todo um trabalho de fazer classificação das informações, né? Hoje, as informações referentes à denúncia são informações de sigilo máximo. Isso exatamente para quem tem acesso a essas informações, mesmo tendo o termo de confidencialidade e sigilo para atuar nas áreas, eles também têm consciência que aquela informação é sigilosa e ela não pode ser compartilhada com qualquer outra pessoa. Então, a gente tem todo esse requisito, não só tecnológico, mas também do humanizado, para não furar essa camada toda que o Eduardo falou de segurança, né? Porque às vezes a ferramenta cria toda segurança e você baixa lá para o, né? Como é que são essas informações, são passadas por e-mail, então assim, a tratativa toda de denúncias é feita dentro da ferramenta do canal, então as informações não são passadas para as áreas fora, tudo dentro da ferramenta, somente os usuários do canal podem acessar as informações referentes ao que está lá dentro, né? Dentro da sua responsabilidade, isso é uma outra questão, cada um tem uma visualização diferente, né? Hoje, somente a Ouvidoria Geral da Holding, eu tenho acesso ao banco integral de denúncias, ninguém mais dentro da Eletrobras. Então, o nível de controle é imenso, exatamente para que a gente não possa ter nenhuma falha, né? Que hoje as tecnologias conseguem para a gente tratar, uma questão humana acaba, né, furando essa tecnologia. Então, a base de tratamento que é dentro do canal é feito por responsabilidades. Então, a gente tem as responsabilidades decorrentes da ouvidoria que recebe a denúncia, os responsáveis pela apuração da denúncia e os responsáveis pela responsabilização. Então, somente é vista a denúncia por essas áreas quando são encaminhadas as denúncias para essas áreas. Eles não têm acesso às denúncias que não são para sua responsabilidade de tratativa. Então, isso assegura que isso seja feito dentro do canal. Outra questão também que eu acho importante, né, que é a gente fazendo benchmark, que assim, na hora que vai fazer a tratativa da denúncia, né, você tem todo um controle do canal e começa a fazer a tratativa por e-mail. Solicita informações de investigação, faz toda a tratativa por investigação, solicita informações adicionais e esclarecimento, tudo fora da ferramenta. Então, hoje, dentro do sistema Eletrobras, toda a tratativa é feita dentro do canal, exatamente para ela resguardar o sigilo, né, dessa denúncia. Os reportes são feitos de forma estatística, alta administração, né? Em caso máximo de quando é necessário eles terem conhecimento do relato, né, por alguma razão, isso é passado por uma outra ferramenta interna nossa de controle máximo de segurança também, tudo com senha, tudo para que não tenha nenhum vazamento dessas informações. Então, a gente vem trabalhando para resguardar o sigilo máximo, né, que é outro ponto também que a gente está aprendendo. Isso é interessante que o Eduardo falou sobre a pseudonimização das denúncias, tá? A anonimização, né? A gente fala em pseudonimização, porque no ano passado, final do ano passado, isso é interessante para as empresas privadas, né? Foi lançada uma lei, né? Tem uma lei de proteção ao denunciante, né, que é obrigatório hoje somente para quem é administração pública, mas tem muitas informações ali que a gente pode utilizar para tratamento das denúncias agora no ambiente privado. Então, a proteção ao denunciante, né, é um dos requisitos básicos, né, e para o denunciado também, né, que ele somente vai ter acesso a essa denúncia caso ele vire um possível indiciado para responder pela denúncia. Então, a gente tem a fase do recebimento, de uma análise toda, é passada para a apuração faz a investigação, sendo procedente e ele vai ter uma responsabilização, somente nesse momento ele tem conhecimento sobre o relato para poder, né, se defender, se for o caso. Então, as denúncias, nenhum denunciado tem acesso às denúncias, ninguém tem acesso, inclusive, se eu for denunciada,
o sistema, o canal já tem uma parametrização dos fluxos dos conflitados, que é o seguinte: Fernanda é denunciada, passa automaticamente o recebimento da denúncia para a apuração da Eletrobras. Se alguém na apuração da Eletrobras passa automaticamente para a auditoria, então a gente tem um fluxo todo para garantir o máximo de segurança no tratamento das denúncias. Acho que me alonguei um pouquinho, espero que tenha explicado aí como é que funciona o nosso fluxo, isso tudo porque exatamente como o Goto falou, a nossa governança é muito grande, não só porque nós somos estatais, porque temos ação em bolsa, né? E a FCP e todas as exigências, não só para a SOX e todas as empresas, é necessário para a gente poder, né, ter as ações, né, a credibilidade da empresa para os nossos investidores. Então, por isso que o processo, né, tá desenvolvido com essa segurança máxima, né, do sigilo das informações. Não, acho que foi bem complementar, né? Acho que o Edu trouxe essa questão, né, de envolver outras áreas tecnológicas, né? Mas essa questão que você trouxe, né, que é a tal do change management, né, ou essa gestão da mudança é muito importante, né? Não basta só colocar uma ferramenta, né? Você tem que ter todos os mecanismos de governança que você bem exemplificou. E acho que o seu exemplo ele é muito claro, assim, né? Porque tem muita gente que pergunta da questão da independência, né? O sistema é independente, né? Ou seja, não é que você, o ser mágico, é totalmente independente, né? O sistema é independente, assegurando que, inclusive, que se vierem denúncias contra a minha pessoa, no meu nome, né? Eu não vou ter acesso, por óbvio, né? Então, porque senão as pessoas não vão acreditar necessariamente no sistema. Então, o sistema, ele traz essa questão da independência, né? Bem legal, tá? Queria passar para o Jorge, tá? Acho que, Jorge, você falou, né, que você prefere, tem 15 mil pessoas hoje, incluindo o pessoal de campo, né? E outro tema bastante recorrente nos questionamentos sobre os canais, né? Acho que a Fernanda trouxe essa questão dos fluxos, né? Mas e o denunciante, né? Existe algum tipo de devolutiva, né? As pessoas que fazem denúncia, no caso da CPFL, tá? Existe já algum processo para essas devolutivas, né? As ferramentas que existem hoje no mercado, né, permitem algum tipo de devolutiva para o denunciante, que é sempre aquele que, né, espera que alguma coisa seja feita e às vezes, né, fica sem necessariamente uma resposta. Legal, Goto. Bom, a apresentação da denúncia, ele é um dos grandes momentos de materialização do programa de integridade, né? Então, nós falamos bastante no onboarding sobre o programa, falamos sobre código de conduta ética, falamos de política de não retaliação, falamos que existe um processo independente que reporta para o Conselho de Administração as conclusões, né, e recomendações em relação ao que é apresentado como denúncia, mas é o momento em que um colaborador ou alguma parte interessada toma a decisão, né, de apresentar a denúncia, que esse programa é colocado à prova, né? É um dos momentos, né? Então, é aqui que o colaborador precisa, tão logo faça a denúncia, receber uma resposta, né, de que ela foi recebida e que ela vai ser avaliada e, estando presentes os requisitos de investigação, que ela será investigada, né? Então, a primeira devolutiva é essa, é confirmar o recebimento e dar o conforto de que aquilo que foi dito em treinamentos, que faz parte do código, faz parte do manual do programa de integridade, realmente acontece na prática, né? Para alguém sair da inércia e tomar a decisão de apresentar uma denúncia, a situação ela deve estar incomodando muito, deve estar trazendo muita preocupação e deve também ter o elemento de confiança e credibilidade no processo, né? Que não pode ser de maneira nenhuma arranhado desde o primeiro momento, né? São nesses mesmos treinamentos que nós falamos também um pouco sobre o processo de investigação e já setamos as expectativas em relação ao que pode ser trazido como devolutiva numa conclusão de investigação. Então, buscar o equilíbrio entre preservar as pessoas envolvidas, não criar uma cultura de denuncismo, né, de tentar usar o programa de integridade ou o canal como uma ferramenta de ataque, seja para colaboradores ou gestores, né, para termos um terreno neutro nesses treinamentos, seja no onboarding, seja nos refreshments
sobre o código de ética e processo de investigação, nós deixamos claro que daremos a resposta sobre a conclusão do processo, mas os detalhes da investigação e o que foi possível comprovar ou não, isso não vai ser compartilhado com o denunciante, né? Mas as ações tomadas, muitas das vezes, vão ser visualizadas por aquele que fez a denúncia, seja no afastamento de alguém de um cargo de gestão, seja na revisão de um procedimento, numa comunicação mais assertiva em relação a temas sensíveis, numa reestruturação diária. Então, aqui é importante, por um lado, dar o conforto, né, de que o processo ele vai correr, que aquela denúncia, aquela preocupação foi acolhida, e quando concluído, que não exista a expectativa dos detalhes, porque pessoas implicadas podem ser expostas, e aí é aquela história, né? Bom, mas existem situações em que poderíamos dar detalhes, e outras não. Mas aí não dá para ter um peso e duas medidas, né? Então, temos que caminhar de uma maneira que seja padronizada e que crie a expectativa adequada na cabeça dos colaboradores, né? E só para fazer um comentário em relação aos pontos da Fernanda e do Eduardo, com os quais eu concordo 100%, são comentários que trazem, mais uma vez, o reforço de que o canal de denúncias, a área de integridade, de compliance, ela está sujeita aos mesmos riscos operacionais e de negócios que as outras áreas também estão, né? O Eduardo trouxe a preocupação com gestão de acesso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós vivemos hoje, né? Como assegurar que essa seja uma prática periodicamente revisitada e que traga o conforto necessário para temas sensíveis como são os de ética e compliance, né? E a governança, né, e transparência ao reportar os dados, a saber como é o fluxo, né, de um processo de investigação, se nós conflitados vamos ter acesso ou não, né? Tudo isso diz com a credibilidade, né, e a cultura de integridade da empresa. Então, é sem dúvida uma construção que, à medida que o programa vai sendo testado no bom sentido, né, e a denúncia é um desses testes, né, isso reforça a cultura e a confiança no processo, né? Não, perfeito, eu acho que Jorge traz reflexões muito fortes, eu acho muito importantes, né? É o que você falou, tá? Eu acho que a confiança no canal depende dessa mudança cultural que você falou, né? Eu acredito muito no que você disse também, nesse processo de denúncia, né? Porque denunciar também não é fácil, né? É como você falou, tá? Você tem um elo muitas vezes de confiança com a contraparte, que eventualmente violou alguma coisa e esse elo se rompeu, né? Então, acho que esse processo... E muitas vezes, quando você faz a denúncia, você espera que ou o gestor ou o colega desapareça no instante seguinte, que não é o que acontece, né? Aqui, acho que na BRF, a gente também fala muito, né? Que a gente, muitas vezes, a gente conta o milagre, mas sem falar quem foi o santo, na verdade, tá? Porque às vezes vai acontecer uma reestruturação, a pessoa vai sair, ou mesmo ela vai ficar, mas com as remediações, tá? Mas dentro dos limites daquilo que a gente pode realmente falar após o processo de investigação, né? Mas bem legal esses pontos de reflexão que você trouxe, tá? Queria passar agora, nessa primeira rodada, para a Laís, tá? Como você bem falou, né, a Laís também, né, com 9.000 funcionários, né? Você falou um tema que acho que ficou muito claro na fala de todo mundo, né? Não tem receita de bolo, né? Mas no caso da Braskem, especificamente, né, eu conheço, acho que tem um sistema bastante robusto, né, da gestão das denúncias, né? E eu queria entender um pouco das ferramentas que vocês utilizam, né? Se elas trazem, né, alguns indicadores, gráficos, alertas, análises, né? Acho que essa reflexão do Jorge também é muito importante, né? Ou seja, nós somos um departamento como outro qualquer, né? Expostos a altos riscos, também temos que prestar conta para um monte de gente, né? Então, assim, né, o que a ferramenta sua da Braskem ajuda vocês nessa questão da gestão? Guto, engraçado, porque também me impactou muito essa frase do Jorge de falar que nós somos uma área, enfim, sujeita aos riscos como qualquer outro.
Só que eu acho que ainda tem um agravante, né? Assim, porque os riscos que a gente pode trazer, às vezes, eles são relacionados a todos os temas da empresa que estão ali, muitas vezes, denunciados. É de negócio, é de comércio, é de exposição de imagem, é reputação. Então, acho que, assim, os impactos podem ser catastróficos. E acho que estou aprendendo muito conversando aqui com vocês, até já estou repensando alguns pontos de point check que a gente sempre precisa aprimorar. Mas eu acho que, enfim, o que a gente vem buscando aqui na Braskem, Guto, o que é mais importante para a gente quanto a dados ou informações que a gente tem, é uma ferramenta, hoje a gente tem uma ferramenta que ela é terceirizada, é um canal que, enfim, é acesso de 24 horas por dia, a gente teve que customizar ele para todas as línguas, para que as pessoas tivessem um fácil acesso e não inibisse o denunciante ali na hora dele conversar, como que funciona a atendente, qual a devolutiva que ele tem, como que funciona para ele conseguir registrar a denúncia de uma forma correta. Outra coisa que, debatendo com a equipe, a gente precisou customizar, e aí eu acho que esse é o ponto que eu vou colocar. Apesar da ferramenta ser independente, estar ali, era muito importante para que a gente conseguisse customizá-la de uma forma que a gente conseguisse atender a todos os dados que somos cobrados. E dados esses que são vivos, a gente todo dia vai pensando. Desde o início a gente pensou, bom, os denunciantes muitas vezes não estão nos entregando informações que são elementares, né? Porque muitas vezes a gente não tem bola de cristal ali para iniciar uma investigação, então a pessoa soltava uma informação e ela não colocava dados complementares ali, né? Quem, como, quando, aqueles velhos preceitos do 5W2H lá que a gente fala, who e how. E aí a gente customizou isso para que toda vez que uma pessoa tivesse, estou dando exemplos assim, acesso a essas investigações, chegasse um formuláriozinho, olha, você sabe como, você sabe quem, você sabe, isso trazia para a gente maior conforto na hora de iniciar uma investigação. E outro ponto que a gente customizou, que era muito importante, era a nossa rastreabilidade sobre tudo isso. Aí eu já puxo com os colegas tanto de confiança sobre quem está acessando aquele material, como está acessando. Então, desde o momento que a gente recebe uma tratativa de uma denúncia, é tudo feito, como a Fernanda disse, que a gente procura também fazer dentro da ferramenta sobre quem a gente vai direcionar. Porque nossos dados, eles são cobrados por diversas partes. A gente tem que prestar contas de relatório para a CGU, nós temos que prestar contas para a equipe de controles internos, quanto a BAC, SOCs, quanto o pessoal da auditoria que também nos audita, então eles vão ver se nossas políticas estão sendo cumpridas. Então, de uma forma que a gente conseguisse rastreabilizar todo esse sistema, de uma forma simples, automatizada, em mãos, era o melhor. Além do que a gente precisava prestar dados também para a nossa governança e saber como a gente estava atuando, não somente como uma ferramenta ali de detecção e remediação, né? Acho que o canal ele tem sido provocado cada vez mais na Braskem para a gente também entender aonde a gente vai atuar como uma forma de prevenção, aonde aquilo não vai acontecer novamente. Então, para a gente conseguir ver isso, a gente precisava de gráficos, os quais a gente customizou, os quais a gente teve que entender, ver quais eram os campos flexíveis que a gente precisava extrair de cada investigador, ele precisava colocar ali, desde os dados de qual era a VP que aquilo estava sendo remediado, qual o ponto da gerência, até a coordenação, até a área, aonde, como, qual a tipificação, qual a matriz de risco, para onde isso vai, para que a gente consiga ter esses infográficos de uma forma muito clara, para que a gente possa também contar com o tone of the top. Muitas vezes a gente vai ter que conversar ali com eles e dizer, olha, a sua liderança está com esse problema aqui, que a gente consegue ver e visualizar por aqui, a gente vai precisar do seu apoio diante desse setor. E ali a gente vai desenvolvendo nossos sistemas de prevenção. Ali a gente vai vendo, olha, quantos controles efetivos a gente mudou, quantos pontos de remediação a gente colocou aqui, mas o que a gente pode impedir para um futuro também que volte a acontecer e onde a gente pode se aprofundar. Acho que é um aprendizado contínuo que quando a gente vai mexendo nesses dados, a gente vai conseguindo ter acesso de uma forma mais transparente, mais clara e mais segura sobre aquilo que a gente está falando para agregar valor para a companhia, né, pessoal? Porque eu acho que o nosso ponto aqui como compliance também é sempre a gente pensar e atuar, bom, a companhia ela está investindo recursos para que a gente possa monitorá-la e fazer todo esse sistema. Como a gente vai retribuir esses recursos para os nossos stakeholders, dizendo, olha, a gente vai prevenir esse ponto aqui vai estar mitigado, aquele ali vai estar mitigado de uma forma clara, transparente para a gente. Acho que é o que a gente vem buscando mais aqui, pessoal. Legal, Thaís. Eu já queria que você já talvez comentasse uma pergunta, né, do nosso amigo Caio aqui da Ativos, né, que ele fala que quanto à comunicação relato das denúncias, né, existem algumas ferramentas que permitem que o próprio denunciante tenha um número de protocolo, né? Acho que vocês também têm um sistema desse, queria que talvez você explorasse um pouco como que funciona esse número de protocolo, que além, né, das 5 perguntinhas que você falou, das perguntinhas lá do quem, como, onde, por quê, tá? Mas também se a pessoa tem essa opção de abrir um canal para a comunicação.
Sim, a gente tem, e ela tem sido fundamental, Guto, para a gente, assim. Esse protocolo, a gente entra em contato muitas vezes, depois que a gente já deixou algumas informações, no decorrer das investigações, a gente vai abrindo uma caixinha, né? A gente vai desembrulhando aquela situação e vai tentando identificar novos pontos que seriam chaves ali para a gente. Então, como que funciona? Todo denunciante, ele tem um númerozinho de protocolo, que se ele não se sentir à vontade naquele momento para se identificar e preferir o anonimato, ele consegue conversar conosco. Então, a gente vai perguntando informações complementares utilizando aquele númerozinho de protocolo pela ferramenta, vai deixando alguns comentários. E, Goto, olha, a gente já teve experiências aqui que esses denunciantes foram verdadeiros anjos, assim, que iam nos entregando e trazendo a investigação e complementando fatores que eram muito importantes, talvez por o medo de retaliação é algo que a gente ainda, acho que todo mundo que trabalha com investigação está no nosso dia a dia, né, pessoal? Como acho que os colegas mesmo falaram, a coragem para fazer essa denúncia, ela é muito nobre, e acho que já fazendo mesmo de uma forma anonimizada, para a gente tem essa oportunidade de debater ali com eles. Os denunciantes esquecem o código de acesso, né, Laís? Aí eles criam outras denúncias, a mesma denúncia 4 ou 5 vezes, porque eles não guardam o código de acesso para o denunciante anônimo, né? Exatamente, algo que a gente fica precisando, aí ele vai abrindo, né? E vai fazendo, aí vai complementando e vai fazendo. Já passamos por isso também. Mas acho que é capacitação, né? Mas acho que essa mudança acho que é bastante interessante. Bem, tem bastante perguntas aqui, tá? Então, pessoal, se quiserem continuar mandando as perguntas, tá? Acho que o Rafael Maia, da Eletrobras, mencionou, né, que eles têm um sistema, né, de múltipla autenticação, né, da Deloitte lá na Eletrobras, tá? Mas eu já queria passar para você aí, Edu, tá? Duas perguntas / comentários aqui, tá? Uma do Marcelo Muniz, outra do Maurício também, né? Falando um pouco, né, dessa questão da responsabilização do terceiro, né? Sobre a transição de dados no terceiro, né? Se somente o NDA é suficiente, tá? E também tá até onde necessariamente, tá? Vai a responsabilidade do terceiro a manipulação dos dados, e também, né? O Felipe Estevam também faz a mesma provocação aqui, tá? De que cláusulas contratuais são importantes, né? No compartilhamento de dados de terceiro. Talvez seja uma pergunta um pouco mais da Lei Geral de Proteção de Dados, mas como a gente está falando aqui do tema extremamente sensível, acho que... Mas tem um tema interessante. Eu acho que a pergunta legal eu deixo para a Fernanda, que é advogada, mas a questão técnica, o terceiro ele é responsável por garantir a proteção física daquela aplicação, né? Mas o conteúdo daquela aplicação é de responsabilidade do contratante. Então, você imagina que você tem uma senha, né? A Fernanda, né, falou bem disso, uma senha de usuário administrador da plataforma de canal de denúncia. Se aquela senha não é bem administrada, ou qualquer um pode ter acesso de administração, qualquer um vai ter acesso ao dado que está lá armazenado. Então, o contratado não se responsabiliza pelo uso indevido do dado dentro da aplicação. Ele vai proteger, sim, de um ataque externo, né? De um vazamento, de uma criptografia do disco, né? Daqueles dados que estão ali ou seja numa nuvem. Ele vai contratar uma nuvem que tem essa criptografia de disco, enfim, que tem essa camada de proteção, mas tendo o acesso adequado, ele pode acessar o dado que quiser, e o terceiro não se responsabiliza por esse consumo indevido dos dados, né? Então, muita atenção para terceirizar esse risco, né? Esse risco não é do contratado, e sim do contratante no uso correto dos usuários, né? Dos acessos, enfim. E na gestão desses acessos, né? Quem vai ter acesso ao quê? Muitas vezes eles estão responsáveis por parametrizar o fluxo, né, Fernando? Você vai dizer para eles, se receber uma denúncia da Fernanda, quem vai receber é o Goto. Se receber uma denúncia do presidente, quem vai receber é o comitê. Enfim, tem lá um fluxo que eles parametrizam. É bom testar esse fluxo de vez em quando para saber se aquilo está certo, né? E muitas vezes fazer uma denúncia teste, né? Para você garantir que aquilo ali funciona como você pediu para funcionar. Então, você acha que está funcionando e cai para quem não deveria cair, uma denúncia crítica. Então, eu acho que na ótica técnica é mais nessa linha, viu, Goto? Legal. Obrigado, Edu. Eu acho que concordo. Queria já passar talvez para a Fernanda. Tem uma pergunta de um pessoal bastante ilustre aqui, tá? A Janaína, tá? Para quem não conhece a Janaína da Transparência Internacional. A Transparência Internacional, né, que tem várias publicações muito importantes sobre a questão, né, de proteção do denunciante, né?
ela está questionando, né, se os requisitos de investigação, né, são informados só na própria denúncia ou existe alguma política interna, tá? Já aproveito para emendar, né, assim, né, se dentro da Eletrobras, tá, vocês, dentro da política de vocês classificam um pouco também essas denúncias com relação à criticidade, né, criticidade baixa, média e alta, se existe algum tipo de escalonamento com relação às denúncias dentro da Eletrobras. Então, vamos lá. Então, assim, inicialmente eu queria complementar um pouco o que a Laís falou sobre a questão do protocolo, que foi até uma resposta que ela falou. É importante entender que, assim, alguns canais não têm um protocolo somente como acesso à denúncia. E o protocolo, às vezes, você trata o número e passa para outras pessoas, e alguém, se acessar o protocolo, pode acessar, não vai acessar a denúncia, mas pode acessar essa conversa que talvez a empresa tenha com o denunciante. Então, é importante que os canais tenham, além do protocolo, uma senha também. Né? Então, essa outra questão também que o Eduardo falou é muito interessante, que eles perdem o número do protocolo e, às vezes, você quer conversar com eles e você não consegue. Então, a interação no nosso canal é feita através do próprio canal. Tá? A gente não interage com o denunciante exatamente com uma proteção dele, é o canal que interage com o denunciante, né? Todos os questionamentos são colocados para o canal e o canal interage com o denunciante exatamente com uma forma de proteção ao denunciante. Lá eles checam se realmente a pessoa teve acesso ao protocolo, tem acesso à senha, tem acesso, realmente aquela pessoa, que é uma outra preocupação nossa. Quanto a questão que você mencionou, a gente tem um regulamento de gestão de tratamento de denúncias, né? Até antes da capitalização, que aconteceu em junho, né, a questão normativa e legal é muito forte dentro do estatal, então tudo tem que estar normatizado, né? Então, para a gente era importante ter esse regulamento, então lá tem todos os requisitos de como vai apurar, quem vai apurar, como funciona, exatamente para dar totalmente transparência às pessoas que utilizam, acho que isso aumenta a credibilidade. A gente publica mensalmente para todos os colaboradores relatórios mensais informando o número de procedências de denúncia, o número de responsabilização, exatamente para eles entenderem se está funcionando ou não esse projeto, quantas recomendações a empresa está fazendo de cunho administrativo, o que está sendo detectado, para fazer transparência do nosso processo, porque isso funciona também como um caráter pedagógico, né? Quando a pessoa sabe que a denúncia está sendo processada, está sendo tratada, a gente também faz isso. Então, isso tudo está previsto dentro de um regulamento, né, de tratamento de denúncias, né, que todos os empregados têm acesso para conhecer como é que o processo funciona. E essa última pergunta, o que é? Desculpa, eu falei tanto que não, era justamente com relação à questão das políticas e com relação à classificação da criticidade da denúncia alto, médio ou baixo. É bem interessante assim, o caminho que a gente faz da denúncia em relação à matriz de risco, né? Mas também esse outro ponto que a Laís falou também é importante, quanto a gente pode contribuir do tratamento de denúncia para a identificação de riscos na empresa. Então, hoje a gente faz a classificação através de uma matriz de risco de priorização de denúncias que leva em consideração inúmeros requisitos, inclusive a matriz de risco da empresa. Essa matriz é aprovada pelo Conselho de Administração. Então, as denúncias, quando elas chegam, elas têm as classificações por assunto, tem a classificação por nível de prioridade, tem a classificação por tipo de natureza, e isso tudo para ajudar a gente no tratamento, porque o número de denúncias, né, geralmente é um pouco maior do que uma empresa, né, 15 mil empregados direto, né, uma porção de terceirizados, fornecedores, então a gente tem um número muito grande de denúncias, né, considerando o porte da Eletrobras, a gente precisa, para definir qual a denúncia a gente tem maior prioridade de tratamento, a gente criou a matriz de priorização de denúncias, né, que leva em quesitos vários fatores, tipo, se tem envolvimento de alta hierarquia, valor, qual é o risco associado dentro da matriz, e agora a gente faz o inverso também. Toda vez que a gente identifica as denúncias, a gente contribui para a matriz de risco da empresa, né, exatamente para a gente conseguir, né, fazer essa gestão integrada, né, do tratamento da denúncia. Né? Eles contribuem para a gente, para o tratamento, e a gente, na hora que analisa, identifica também para eles esse tratamento todo. Acho que você trouxe uma questão muito interessante, né? Ou seja, às vezes as pessoas acham que o investigador pode tudo, né? E assim, você foi bem claro, né? Acho que são procedimentos também bem claros do que não se pode fazer, né? Acho que eu vi o Jorge balançando a cabeça ali. Não sei se você poderia complementar um pouco, Jorge, com relação a essas reflexões que a Fernanda
para você. Sim, sim, sem dúvida. Acho que agregar um comentário que quando desenhamos, né, materializamos esses procedimentos de investigação, de como o comitê de ética vai se comportar, né, setando as expectativas para os colaboradores, para os stakeholders, é sempre importante não perder de vista quem é o nosso interlocutor, né? E como nós podemos trazer a informação de uma maneira que seja efetivamente acessível. Então, que tenha um entendimento adequado, né? Talvez criando um one-pager sobre uma política que tem 12 páginas por conta, né, das regras de governança e qualidade, mas com o olhar de quem vai ser o destinatário final, né? O leitor que vai buscar a informação e ter o conforto de qual terreno ele está pisando, por onde ele está navegando, né? Então, é só agregar esse comentário que eu acho bastante importante num universo que nós estamos competindo pela atenção de uma série de outras áreas que têm ativações praticamente todos os dias, né? Então, como nós entregamos a informação de uma maneira mais assertiva, né? Perfeito. Eu queria passar uma pergunta para você aqui, do Jorge, do Maurício também, tá? Ele pergunta, né, quais mecanismos, né, para promover a proteção contra a retaliação ao denunciante ou testemunha, né? Acho que você trouxe uma questão humana muito forte na sua fala inicial ali, né, da questão do acolhimento da questão do denunciante, que também, né, ele estava um pouco abrindo o coração ali, e a última coisa que ele vai querer é que aquilo volte contra ele mesmo, né? Então, que ferramentas dentro da CPFL, né, que princípios vocês seguem, né, para a questão da não retaliação e a proteção das testemunhas e dos denunciantes? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o primeiro e mais importante é o compromisso da auto-administração, né, de que a retaliação não é tolerado. Então, todo aquele que apresentar uma preocupação imbuído de boa-fé, e esse é o único requisito, você não precisa ter toda a informação, você não precisa ter todos os documentos, né, que sugiram que exista lá uma infração. Se você traz isso de boa fé, você tem a proteção de não sofrer qualquer tipo de retaliação. Isso tem que estar claro em política também, né? Então, além do compromisso, tem que estar em política. E os mecanismos, eles podem variar bastante. Um deles é sempre dar conhecimento sobre a conclusão de um processo de investigação para o vice-presidente da área, não necessariamente expondo pessoas, mas expondo temas, e caso a situação tenha sido muito sensível, aí sim expor um pouco mais a informação, mas no melhor interesse do denunciante ou de pessoas implicadas no processo. Então, aqui não existe fórmula mágica, eu imagino. Existe, sim, ponderar sobre como muitas vezes ter o HR Business Partner envolvido, sabendo que aconteceu alguma coisa por ali, e se tiver um movimento que não esteja condizente com performance ou que tenha uma movimentação, né, um movimento de 180 graus de um high performer para alguém que agora está num plano de desenvolvimento e não se entende muito por quê, que esse flag seja levantado e que nós tenhamos conhecimento para daí poder, então, ajudar a avaliar se está rolando algum tipo de processo de retaliação numa determinada situação. Então, acho que para resumir, o compromisso, né, da alta administração, então aí tem o aspecto cultural, isso está documentado em política, fazer parte de treinamentos, e no caso concreto, tentar, então, pilotar essas ações, né, que é dar conhecimento para quem pode ter conhecimento para fazer o oversight, né? Perfeito, né? Acho que essa preocupação, né, não só na denúncia, no fechamento, né, mas como você falou, tá, nesse monitoramento contínuo. Acho que é uma questão, Jorge, talvez a gente tenha que começar a pensar, eu acho que a gente está entrando numa fase que a gente migrou para os canais de denúncias, né? As plataformas estão cada dia que passam desenvolvendo para garantir toda essa segurança e proteção ao denunciante, mas a gente tem uma questão ainda que eu acho que as ferramentas precisam entender, que são as denúncias de violência no trabalho, que são essas questões que envolvem assédio, né? E como a gente vai garantir, através da ferramenta, a proteção, porque o denunciante ali, no caso, é a vítima também. Então, esse cuidado da interação, porque é a vítima. Então, assim, eu acho que é um amadurecimento todo, porque ele não é só o denunciante, essa parte que você falou, concordo plenamente, tem que ter um acolhimento,
né? Os canais têm pessoas por trás, a gente precisa de grupos para recepcionar essas denúncias de uma forma, né, para entender realmente ali, para que essa questão não vire um problema tão grave do que a gente está vendo hoje, né, nas notícias. Então, acho que as ferramentas hoje vão ter que pensar uma forma de aprimorar, né, essas garantias da proteção desse denunciante, que também é vítima, né, da denúncia, que que não acontece nas denúncias de fraude e corrupção, né? E a vítima, Exato. na verdade, não é uma pessoa física. Então, acho que esse ponto, acho que a gente vai precisar pensar, né, de como aprimorar as ferramentas. Inclusive prestando atenção na questão da diversidade, né? Porque acho que até mesmo para o acolhimento, né, de uma denúncia com relação à assédio, né? Acho que tem que ser bastante cuidadoso com relação a esse tema também. Acho que Laís queria fazer um complemento. Não, fazendo um complemento, eu acho que isso é um tema que a gente vive se debatendo aqui sobre até onde trazer o retorno, não trazer o retorno, e considerando essa questão de potenciais vítimas, supostas vítimas que a gente está falando ali como denunciante, o que para a gente sobrepesa, claro que não é uma customização padrão que a gente vai dar de uma devolutiva, vai ter um acompanhamento psicológico, vai ter todo um acompanhamento feito pelos profissionais também de PIO, que é o nosso RH aqui, para a gente, que a gente consiga, enfim, contar com a apoio e colaboração deles para as potenciais vítimas nessa situação, seja para afastar de imediato a vítima ali, seja para a gente conseguir fazer uma interação e a gente conseguir ver se desdobrar. Acho que também é muito importante a gente ver até onde vai esse retorno de uma forma pública, porque muitas vezes a denúncia está anonimizada. Então, você não sabe quem está ali do outro lado, o que é essa informação que você precisa prestar para essa pessoa do outro lado. E nós ainda estamos num curso de uma investigação, que algumas vezes, por exemplo, nós já tivemos situações aqui no canal que a denúncia não foi procedente. Nós estamos falando de casos relacionados a potencial importunação de cunho sexual, moral e etc. Se a gente traz uma resposta sobre aquele fator ali, muitas vezes, seja procedente ou não, isso é expor tanto o denunciante quanto o denunciado de uma forma que a gente precisa mensurar os riscos, porque aquilo sai do controle quando a gente está entregando essa informação para um terceiro que muitas vezes está anonimizado e a gente sequer sabe para quem a gente está tratando. Sendo, por exemplo, procedente, a gente está falando de uma dupla punição, muitas vezes trazendo, a gente já vai tomar as medidas que a gente fez ali quanto à pessoa, sobre as remediações efetivas que ela precisa ser feita, a gente vai expor a imagem dela de uma forma que é dessa maneira, até onde a gente não vai, se a gente já está tomando as ferramentas cabíveis. As medidas disciplinares, né, quando a gente pensa ali pela uma esfera trabalhista, elas são contadas muito como esferas educativas também. Então, a gente quer realmente, né, pegar a pessoa e falar, vamos tacar pedra, olha ali como está acontecendo, ou a gente quer educar algumas vezes esse colaborador para que ele continue evoluindo diante das nossas ferramentas. E é o sobrepesar. Puxando o gancho do educar, isso é fundamental, né? E também educar é disciplinar o denunciante, né? O uso correto do canal de denúncias, né? Bom, eu gerenciei canal de denúncia desde a época que a gente recebia por carta ou caixa postal, né? Então, tem bastante tempo. E assim, a quantidade de lixo que a gente recebe, né, ou denuncismo, ou denúncias que é um momento de raiva, a pessoa xingou ele durante o trabalho, ele fez uma denúncia. Então, primeiro usar o nível de gestão, né, seja de RH, seja do gestor em si, envolver ele no tema antes de abrir uma denúncia. Então, muitas vezes esse problema poderia ser resolvido no nível de gestão mesmo da operação, o próprio RH poderia ter atuado antes mesmo de virar um registro, para escalar no gerente, no diretor, enfim, para aquilo voltar para uma coisa que seria resolvida em 5 minutos, né? Até mesmo casos de discriminação, assédio sexual e moral poderiam ser tratados em nível de gestão. Muitas vezes ele já reportou para o gestor não tomou medida nenhuma, então ele vai fazer a denúncia de forma correta, mas a educação do denunciante, né, de evitar as reclamações, né, de evitar o denuncismo desnecessário, ou no momento de impulsividade, porque está com raiva, fez um registro, é muito importante para a gente sanear essas denúncias e focar naquilo que realmente é relevante para a companhia, né, que vai trazer riscos relevantes para a companhia. Legal. Pessoal, eu só pediria para a gente tentar ser sucinto agora nas respostas, tá? Porque a gente está realmente chegando no finalzinho aqui, tá? Tem bastante perguntas, né? E bastante perguntas interessantes, tá? Então, para a Laís, né? A Tamires Rodrigues e a Francine Oliveira, tá? As perguntas, né? Se esses infográficos que você mencionou, eles ficam dentro da ferramenta ou se vocês fazem um controle adicional, né? E nos dados estatísticos também possíveis níveis de excesso de informação, ou seja, se às vezes um gerente consegue ver mais coisas do que um analista ou
ou um conselheiro, às vezes, tem algum nível de visualização diferente. Perfeito. Hoje a gente conseguiu fazer eles ficarem dentro da ferramenta, mas foi um longo processo, assim. No início a gente tinha que extrair relatórios de Excel mesmo, customizar ali na mão, ver como que acontecia, e a gente foi, enfim, criando essas ferramentas ali dentro da ferramenta que hoje a gente utiliza da plataforma terceirizada, para a gente fazer um dashboard, e hoje a gente tem dashboards que são interessantes. A gente customiza, inclusive, para os públicos de apresentação. Então, ali a gente já está fazendo hoje uma customização que ela é feita, por exemplo, apresentações para VP de vinílicos. Ali a gente vai colocar essa apresentação que ela já é padronizada e a gente vai puxar os dados voltados para aquela VP. Apresentações para gerência, apresentação. Então a gente consegue hoje, dentro dos nossos infográficos, trazer o que a gente realmente, os públicos que a gente precisa apresentar. Quando a gente vai fazer um fórum, por exemplo, de diversidade, equidade e inclusão, e a gente vai trazer como que estão nossos dados e aprimoramentos de utilização da ferramenta para denúncias de discriminação, assédio, etc. A gente tem ali infográficos puxados porque a gente tem tipificações. Hoje, né, a minha equipe lá dentro, eles têm um trabalho que é muito bacana, enfim, eu conto muito com a colaboração deles, de preenchimento de vários campos flexíveis que hoje nos possibilitam extrair isso de uma maneira muito automática. Então, no momento que a gente delega, por exemplo, eu vou delegar ali para eles uma investigação para fazer. Cada investigador, ele vai customizar esse ponto dizendo o que se trata aquela denúncia, qual a criticidade daquela denúncia diante da nossa matriz, o que, na verdade, eu já delego para eles falando, olha, tá aqui esses campos que eu acredito que são os corretos. Eles fazem um double check, me voltam depois desse pre-assessment, colocam ali direto e com isso a gente consegue integrar esses dashboards. E sim, eles são diferenciados para cada público. A gente customiza quem é que vai ter acesso àquelas informações diante da necessidade que a gente vê ali. Legal, muito obrigado. Tá? Tem uma pergunta anônima também aqui, tá? Talvez pediria para talvez a Fernanda, ou que sempre tem bastante à vontade, né, quem quiser responder, né? Como são tratados também os casos envolvendo terceiro, né? Ou seja, o terceiro também tem acesso, né? Ou as duas coisas, né? Se o terceiro pode fazer a denúncia, tá? Ou se a denúncia é contra o terceiro, se vocês também tratam essas denúncias contra o terceiro. A gente tem fluxo de tratamento dependendo do terceiro, né? Então, assim, a gente tem terceiros que trabalham, que são parceiros de negócio, dependendo da repercussão que tem em nível de responsabilidade, a gente trata a denúncia. Então, depende do terceiro fornecedor, a gente trata a denúncia. Tudo que tem repercussão em nível de responsabilidade para a Eletrobras, a gente trata a denúncia porque a gente tem responsabilidade. Então, e eles podem, o canal é aberto para todo tipo de stakeholder, né? Na verdade, a competência é definida pelas unidades da Eletrobras, né? Que são as nossas subsidiárias. Então, a pessoa tem que escolher uma daquelas empresas relativas, e se algum terceiro que envolva algum parceiro de negócio nosso, a gente trata em nível de repercussão da denúncia. Então, eu acho que é isso, né? Eles têm acesso. Agora, se eles têm acesso ao sistema, não. É aquilo que eu falei. Controle de usuários do canal, a gente só simplesmente, os atores do processo de tratamento de denúncia têm um controle de usuários do canal. O que a gente tem hoje habilitado e a gente conseguiu que a ferramenta atendesse a gente é solicitar informações para uma investigação para terceiro, mas eles não acessam o canal. É encaminhado, isso é bem interessante, porque a gente encaminha para eles uma solução, tá? Eles respondem ali dentro, mas eles acessam um link externo, que a resposta deles vai para dentro da ferramenta, e a gente visualiza, então fica como se fosse um processo eletrônico. Então, a gente consegue saber tudo que está acontecendo na denúncia só através da ferramenta. Não tem aquelas respostas de fora, processo, cartinha, correspondência, não tem nada fora do canal. Hoje a gente conseguiu que a ferramenta atendesse a gente nesse sentido, de solicitar informações para quem não é usuário, mas eles não acessam o canal, eles acessam através desse double... como é que o Eduardo fala? Não tem muita familiaridade com os termos, eles acessam o link com o MFA. Dupla autenticação. Da dupla autenticação, é isso. Ô, Goto, posso fazer uma pergunta? Oh. Que muitas vezes é um dilema, a questão do SLA, tá? Se existe aí para a Fernanda, para a Laís e para o Jorge, nas políticas, nos procedimentos de apuração, um SLA por nível de risco, se vocês dão um SLA para alguém, para o denunciante ou para a própria administração, né? Se há um tempo aí mínimo, máximo para tratar as denúncias.
Posso eu começar a responder? Vocês querem começar? Eu posso. Bom, tem sim. A gente tem um SLA médio, que está dentro do nosso procedimento de dias, e como que ele funciona? Na verdade, a gente não tem uma matriz, assim, para dizer, olha, de acordo com uma denúncia de critério alto, médio ou baixo, a gente avalia pelo médio. Então, diante do que a gente entende que ele precisa para ser tratado, quanto que isso vai funcionar? Por quê? Exatamente para a gente não ficar cravado naquela denúncia. A gente vai ver como é a média de retorno que a gente está oferecendo. Isso a gente passa esses dados para o Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário, que é a nossa governança, que é ligada ao Conselho de Administração também, e eles acompanham. Isso é meta nossa, inclusive, porque eu acho que, gente, o SLA, pelo menos na Braskem, trazendo a nossa experiência pessoal, apesar de ser algo que, né, que fica ali no nosso cangote, o medo, né, desse SLA estourar, como que vai a nossa média, desde o momento onde a gente conseguiu ter um time cada vez mais sênior, mais robusto, que conseguisse interagir, entregar um SLA com efetividade e celeridade, o nosso canal aumentou a credibilidade de uma forma absurda. Porque as pessoas, elas precisam ver as coisas acontecendo. Então, assim, ali a gente vai. A gente não precisa de pensar num SLA com essa criticidade de denúncias, porque a gente vai dar a criticidade durante a tratativa, na hora que a gente distribui. Então, por exemplo, casos altos e críticos estão ali já no nosso highlight para a gente já começar a arregaçar as mangas e fazer. Médios e médios sensíveis também, e os fracos a gente sabe que às vezes eles não têm tanta imediatidade que a gente está fazendo, mas dentro da média, aquilo tem que atender um SLA básico. E a gente é cobrado em meta para isso. Nós temos aqui na MRE um processo muito parecido com o que a Fernanda falou, tá? Então, no processo que a gente chama de mandato, né, que é da plausibilidade ou não da denúncia, a gente tem um SLA interno de 48 horas, né? E dessas análises iniciais que ela mencionou também, tá? Nós temos um indicador de até 5 dias para eu ter um pré-relatório, né? Só que aí depende do tamanho da investigação, né? A gente tenta daí fechar a investigação em 90 dias, mas aí, né, tem casos e casos. Tem casos que vão demorar um tempão, tem casos que, obviamente, vão ser mais rápidos, tá? Mas essa fase inicial, e eu concordo muito com o que a Laís falou, tá? Acho que a gente teve um aumento muito grande na questão da credibilidade, só de ler rápido, encaminhar rápido e a pessoa ter aquela percepção de que alguma coisa está sendo feita, está sendo bastante bem encaminhada, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Bem, chegamos, desculpa, ao final, tá? Queria agradecer demais aí, tá? Eduardo, Jorge, Fernanda, né? Laís, tá? Acho que deu super certo aí, tá? Acho que foi muito ricas as contribuições, tá? Tivemos aí praticamente 90 pessoas até o final, tá? Um pico mais de 100 pessoas aí durante o webinar também, né? Chegamos até o final, já, tá? Obrigado por acreditar no projeto aí. 4 webinars, tá? Que vão estar disponíveis também no YouTube, né? E aí devolvo um pouco para você aí, já agradecendo a todos os participantes aqui que abrilhantaram o nosso webinar. Bom, como não acreditar no que o Goto fala, né, gente? Difícil. Imagina, Goto, eu que agradeço, o Pacto Global da ONU Brasil que agradece a sua liderança nesses 4 webinars, né? Todos com temas relevantes, trazendo profissionais de extrema relevância na sua área de atuação, em empresas, né, que fazem aí o país andar economicamente, socialmente falando, e que foram todos muito generosos em trazer aqui, né, as suas experiências e como eles trabalham dentro das suas organizações. Então, esse chat aqui, completando a palavra, bombou mesmo hoje. Muitas perguntas, muitas dúvidas, dá para fazer até um outro webinar só com esse assunto. Então, agradeço demais a presença de todos vocês. Deixo claro aqui também que o intuito, né, desses webinars é justamente a gente fazer uma publicação, um guia orientado com as melhores práticas, as boas práticas mesmo de ferramentas tecnológicas alinhadas ao compliance dentro das 4 temáticas que nós trouxemos aqui nesses webinars. Então, as empresas que tiverem interesse em participar conosco, só procurar aqui o Pacto Global, que a gente conversa e alinha, né, Goto, para poder a gente fazer esse projeto andar até o final deste ano. Então, mais uma vez, obrigado, Eduardo, Jorge, Fernanda, Laís, Goto, Vitória, que está aqui apoiando o Pacto, e a todos vocês que acompanharam conosco até a finalização deste webinar. Obrigada, gente. Ótimo restinho de semana para todo mundo. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado, Tchau, um abraço. abraço. Tchau.